A NBA já teve jogadores briguentos, já teve jogadores polêmicos e teve aqueles jogadores completamente fora da curva. Mas nenhum deles chega perto de Dennis Rodman. O cara simplesmente sumiu das finais da NBA pra lutar no WWE, virou amigo do ditador da Coreia do Norte, casou consigo mesmo e mesmo assim conseguiu ganhar 5 vezes NBA. Hoje você vai descobrir por que talvez Dennis Rodman seja a pessoa mais maluca que já pisou na Terra. Antes da gente começar, vale ressaltar que Dennis Rodman não era apenas um personagem. Ele foi um dos maiores jogadores defensivos que a NBA já viu. Enquanto muita gente lembra dele pelas tatuagens, pelos cabelos coloridos e pelas polêmicas, os números mostram que estamos falando de uma verdadeira lenda. Foram 5 títulos da NBA, 2 prêmios de defensor do ano, 7 temporadas seguidas como líder de rebotes, além de 8 seleções para a melhor defesa da liga. Algo impressionante, principalmente porque Rodman nunca fazia muitos pontos. Seu trabalho era outro. Ele marcava o melhor jogador adversário, pegava todos os rebotes possíveis e fazia exatamente aquilo que nenhuma estrela gostava de fazer: o trabalho sujo. Jordan chegou a dizer que Rodman era completamente indispensável, porque ele fazia tudo aquilo que não aparecia em nenhuma estatística tradicional. Ou seja, antes de fazer qualquer loucura, Dennis Rodman já havia conquistado o respeito da liga inteira. E talvez tenha sido exatamente isso que deu liberdade para ele fazer tudo o que você vai ver agora. Se existe uma coisa que muita gente sabe é que Dennis Rodman era completamente viciado em rebotes. Mas provavelmente você não sabe até onde ia isso. Essa não era uma obsessão comum. Ele literalmente estudava com a bola que quicava no aro. Sim, você ouviu certo. Enquanto outros jogadores treinavam arremessos, dribles ou infiltrações, Rodman passava horas observando como cada jogador errava, porque, segundo ele, cada atleta errava de um jeito diferente. Um arremesso de Michael Jordan produzia um efeito diferente de um arremesso de Larry Bird, que era diferente de um arremesso de Shaquille O'Neal. Ele decorava a força, o giro, o ângulo e até a distância. Ele era como um cientista fazendo cálculos, só que dentro de uma quadra. O resultado foi simplesmente absurdo. Rodman liderou a NBA em rebotes durante 7 temporadas consecutivas, mesmo sendo muito melhor do que praticamente todos os pivôs contra quem jogava. Enquanto adversários confiavam no tamanho, Rodman confiava na sua inteligência. E essa pode ser uma das maiores loucuras da carreira dele, porque ninguém treinava rebotes como Dennis Rodman treinava. E muito antes de ser parceiro de Michael Jordan no Bulls, ele era o seu completo rival. Ele jogava nos Bad Boys. O apelido não existia por acaso. Aquele time jogava duro, muito duro, a ponto de mudar completamente a forma como a NBA enxergava a defesa. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, John Dumars e Dennis Rodman. Eles transformaram Detroit no maior pesadelo de qualquer estrela da liga, inclusive de Michael Jordan. Eles criaram as famosas Jordan Rules, justamente para impedir que Jordan dominasse os jogos. Sempre que ele infiltrava, levava uma pancada 2 e até 3 vezes. Era um basquete muito mais físico do que existe hoje em dia. E foi nesse ambiente que Rodman aprendeu a provocar, entrar na cabeça dos adversários e principalmente a competir. E foi ali que nasceu o Dennis Rodman que todo mundo aprendeu a amar e odiar ao mesmo tempo. E além disso, Rodman fazia uma coisa que hoje todo mundo acha normal. É completamente natural ver jogadores com cabelos coloridos, piercings, tatuagens e roupas extravagantes. Mas nos anos 90 isso era praticamente um escândalo. Dennis Rodman foi um dos responsáveis por mudar tudo isso. Do nada ele aparecia com cabelo verde, na semana seguinte azul, depois vermelho e depois metade loiro e metade estampado. Ninguém sabia qual seria o próximo visual. A imprensa passou a esperar muito mais pela entrada dele na arena do que pelo aquecimento dos jogadores, porque sempre existia alguma novidade. Além disso, vieram os piercings, as tatuagens e as roupas completamente diferentes. Enquanto os outros jogadores tentavam parecer grandes atletas, Rodman queria parecer qualquer outra coisa menos um jogador comum. E quanto mais criticavam, mais ele exagerava. Era como se dissessem: se você acha isso estranho, espere pela próxima semana. Foi nesse momento que Rodman deixou de ser apenas um grande defensor e virou uma celebridade mundial. Mas se você acha que ele era apenas extravagante, não. Ele era o maior pesadelo da história da NBA. Ao longo da carreira, ele recebeu dezenas de multas. Algumas por discutir com o árbitro, outras por provocar. Mas algumas pareciam completamente inacreditáveis. Em 97, durante uma partida contra o Minnesota Timberwolves, Rodman foi expulso. E enquanto saía da quadra, um fotógrafo estava sentado bem próximo à linha lateral. Rodman simplesmente perde a cabeça e dá um chute no fotógrafo. O cara simplesmente precisou ser levado ao hospital. A NBA aplicou uma multa gigantesca, além de uma suspensão.
E esse não foi um caso isolado. Ele brigava com árbitros, empurrava adversários, respondia a torcedores e não parecia se importar com absolutamente nenhuma consequência. Enquanto muitos jogadores mudavam de comportamentos para evitar punições, Dennis parecia exatamente o completo oposto. Quanto mais criticavam, mais imprevisível ele ficava. E o mais engraçado é que nem Michael Jordan conseguia parar as loucuras de Dennis Rodman. Uma vez, Jordan contou que em alguns dias Rodman simplesmente desaparecia. Ninguém sabia pra onde ele estava indo. Horas depois aparecia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Phil Jackson, que treinou Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal e outras lendas, já me admitiu que Dennis foi o jogador mais difícil com quem ele já trabalhou. Mas também o mais curioso, porque bastava a bola subir que toda aquela bagunça sumia completamente. Era como trocar de personalidade. Fora da quadra parecia impossível. Dentro dela virava um profissional absoluto. Scottie Pippen também contou que às vezes os companheiros dele nem sabiam se Jordan apareceria ou não no treino seguinte. Mas quando aparecia, treinava como se fosse o último dia da vida dele. Essa dualidade assustava todo mundo, porque ninguém entendia como um cara tão caótico conseguia ser tão disciplinado dentro de um jogo. E talvez as atitudes de Michael Jordan nem sejam a parte mais engraçada, mas sim as frases aleatórias que ele soltava. Quando perguntavam se ele se arrependia de alguma polêmica, a resposta foi imediata. Se eu me arrepender, deixo de ser quem eu sou. Outra vez, o jornalista disse que ele deveria servir como exemplo para as crianças. O Rodman respondeu: os pais delas deveriam ser o exemplo, não eu. E então perguntaram por que ele mudava o cabelo toda semana. E ele simplesmente disse: porque eu fico entediado muito rápido. Sobre Michael Jordan, ele resumiu seu papel em apenas uma frase: ele fazia os pontos e eu fazia todo o resto. E talvez a frase que melhor define Dennis Rodman seja essa: eu nunca tentei ser normal. Normal é muito chato. É impossível imaginar qualquer outro jogador falando isso, principalmente na década de 90. E essa parece mentira. Uma das maiores, se não a maior cantora da história, era obcecada por ele. Madonna e Rodman tiveram um relacionamento que virou notícia no mundo inteiro. Segundo o próprio Rodman, Madonna chegou a oferecer milhões de dólares caso ele aceitasse ter um filho com ela. Ela acreditava que Dennis era geneticamente perfeito. Para isso, Rodman contou essa história diversas vezes e sempre dizia que recusou porque simplesmente não queria. Enquanto qualquer outra pessoa provavelmente teria feito disso o maior acontecimento da sua própria vida, Rodman tratava como se fosse mais uma terça-feira. Agora sim, chegamos talvez na história mais maluca e talvez a mais conhecida dele. Na temporada de 98, os Bulls tentavam conquistar mais um campeonato. Rodman estava completamente esgotado mentalmente e muito entediado. Então ele chega no Phil Jackson e pede algo simples: 48 horas de folga. Parecia inacreditável porque eles estavam no fim da temporada, prestes a ganhar a temporada regular. Mas tudo bem, Phil Jackson decide aceitar. Só que essas 48 horas viraram um caos completo. Dennis viaja para Las Vegas junto com Carmen Electra. Se você não tá ligado quem é Carmen Electra, ela é uma atriz que fez SOS Malibu, Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano ela fez Deu a Louca em Hollywood também, só pra você saber com quem Rodman se metia. Ele desaparece, o telefone não atendia, os Bulls não conseguiram contato. Até que Michael Jordan e Phil Jackson precisaram ir pessoalmente buscá-lo no hotel. Anos depois, Carmen Electra contou que quando Jordan entrou, ela precisou se esconder atrás do sofá, porque simplesmente não queria que ele descobrisse que ela estava lá. O mais inacreditável é que Rodman voltou, treinou normalmente e ajudou os Bulls a conquistar mais um título. Qualquer outro jogador provavelmente teria sido dispensado. Dennis Rodman fez isso virar uma lenda. E então esse mesmo maluco decidiu lançar um livro 2 anos antes disso, em 96, sua autobiografia. Só que fazer um lançamento normal nunca foi uma opção. Ele apareceu vestindo um enorme vestido branco, aqueles de noiva, na frente de centenas de jornalistas. Depois declarou que estava casando consigo mesmo. Ninguém sabia se aquilo era marketing, uma performance, ou se Dennis Rodman simplesmente acreditava naquilo. As imagens rodaram o planeta inteiro, e mais uma vez ele conseguiu virar manchete sem querer entrar em quadra. E se existe uma história que resume quem foi Dennis Rodman, é essa aqui. Depois desse tanto de polêmica, ninguém achava que Dennis Rodman podia surpreender, mas ele decide ser melhor amigo do homem mais perigoso do planeta. Essa pra mim é a história mais inacreditável de todas. Ele simplesmente virou amigo de Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Rodman visitou o país diversas vezes, jogou basquete com o cara, conversou, deu entrevista e chamou o ditador de amigo. E simplesmente virou uma espécie de embaixador não oficial entre os dois países. Até hoje ninguém consegue explicar
como isso aconteceu. E talvez só Dennis Rodman consegue viver uma história como essa. Depois de tudo isso, é muito fácil imaginar que Rodman era só um maluco. Mas talvez a maior loucura nunca tenha aparecido nas câmeras, porque por trás das festas, dos cabelos e das polêmicas, existia um homem que sofria com depressão, problemas familiares, alcoolismo e um sentimento constante de solidão. O próprio Rodman já contou que em determinado momento, entrou armado dentro do carro pensando em acabar com a própria vida. Foi naquele instante que, segundo ele, Dennis Rodman morreu. E nasceu o personagem que o mundo inteiro conhece. Talvez toda aquela extravagância nunca tenha sido uma busca por atenção, mas sim uma forma de esconder quem ele realmente era. Dennis Rodman nunca foi o maior pontuador da NBA, nem o rosto principal, mas talvez tenha sido o jogador mais único que a gente já viu. Porque enquanto todo mundo tentava parecer perfeito, Dennis Rodman fazia questão de mostrar todos os seus defeitos. E talvez seja exatamente por isso que depois de 30 anos, Dennis Rodman ainda é lembrado e comentado aqui nesse canal. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, comenta se você gostou do vídeo, qual foi a maior maluquice que Dennis Rodman já viu. Fique com Deus. Tem vídeo essa semana ainda, a gente tenta fazer o vídeo um dia sim, um dia não. Tá meio difícil, mas estamos aí. Fui.